Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Olá, irmãos e irmãs da Pastoral Familiar, em especial da Pastoral Familiar da Paróquia Santa Teresinha, aí de Campos do Jordão. É uma alegria muito grande poder estar nessa Semana Mariana com vocês, partilhando de um tema que também vem nos ajudar cada vez mais a aumentar a nossa fé e o nosso amor a Nossa Senhora. Eu sou o Diácono Paulo, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui da Diocese de São José dos Campos. Sou casado com a Luciana, temos 4 filhos, Mariana, que tem 2 netinhas, Maria Luísa e Sofia. Temos também a Isabela e a Gabriela, que são gêmeas, e também o Júnior, que é o caçula. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesse dia de formação. E desde já eu quero agradecer a Dona Elvira pelo convite para poder nessa semana estar com vocês partilhando sobre esse tema, as aparições marianas reconhecidas pela Igreja. Vai nos levar um pouquinho mais a conhecer quais são essas aparições, aonde elas aconteceram, qual a mensagem que Nossa Senhora traz em cada aparição. Por isso eu convido a vocês a iniciarmos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para iniciarmos esse tema, irmãos, eu começo com esta frase: a Igreja age com salutar prudência todas as vezes que uma revelação privada surge. A Igreja tem um cuidado muito grande em relação às manifestações, às revelações que normalmente aparecem em diversos lugares. Ela tem um zelo, uma prudência muito grande em relação a isso. E a gente vai entender um pouquinho por quê. Os eventos de aparição da Virgem Maria pertencem ao gênero de revelações, que a Igreja chama de privadas, porque ela acontece de forma particular. Dando um exemplo, nesse mês de maio que nós estamos, que piedosamente é dedicado a Nossa Senhora, em especial Nossa Senhora de Fátima, que celebramos no último dia 13, ela apareceu de forma privada aos 3 pastorinhos, não de forma pública. Por isso que a Igreja chama essas aparições de forma privada. Na definição de alguns teólogos, essas manifestações, essas revelações, elas são visíveis de cuja visão naquele lugar ou naquele momento é inusitado e inexplicável, segundo o curso natural das coisas. A gente olha nessa definição dos teólogos, e guarda isso. Ela é inusitada, é inexplicável. A gente vai poder ver isso nos relatos das aparições que aqui nós vamos estar partilhando. Acontece de forma inusitada, como os pastorinhos que saíram para levar um rebanho de ovelhas para o campo, e de forma inexplicável Maria se revelou a eles. Então essa é a definição que os teólogos trazem dessas revelações, dessas manifestações de Maria. E ela se justifica por 2 razões, a preocupação da Igreja aqui. Uma preocupação teológica e uma preocupação pastoral. E a gente vai entender um pouquinho esses 2 conceitos. De forma teológica, a credulidade excessiva em muitas profecias e revelações, que aliás nem sequer foram ainda reconhecidas pela Igreja, e que pode incorrer num grave pecado contra a fé. Como nos alerta São João na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 1. O zelo e o cuidado com as profecias, e tudo aquilo que é manifestado, é algo que vem de Deus.
E a igreja tem uma questão teológica de que essas revelações elas jamais vêm mudar a realidade revelada que é Jesus Cristo. Pelo contrário, ela vem reafirmar. E a gente vai ver isso que Nossa Senhora faz nas suas manifestações, nas suas revelações. E de forma pastoral, descobrir que após grandes manifestações de adesão de uma determinada revelação ou mensagem celestial, não passar de charlatanismo. Seria um dano à comunidade. Esta é uma questão pastoral. Imagine se diante de uma revelação, de uma manifestação que é incentivada, pessoas fazem um caminho de peregrinação, começam a rezar diante dessa manifestação e no final vão descobrir que tudo isso é falso, não é verdadeiro. A questão pastoral da fé, daqueles irmãos que circundam aquele local, né, muitas vezes levantam-se capelas, locais de oração. Então a gente tem que ter um zelo e um cuidado, e a igreja mais ainda, ela tem essa prudência, salvaguardando a doutrina da fé e também salvaguardando nós enquanto cristãos devotos de Maria. Um outro ponto importante que a gente quer aqui nessa introdução passar a vocês é que basicamente as aparições marianas sempre tiveram uma conotação apologética. E essa questão apologética justamente vem falar, confirmar a nossa fé, a doutrina da revelação, que é Jesus Cristo. Ela não vem, como está dizendo aqui, na maior parte das suas mensagens, a Virgem Maria pede uma conversão dos costumes pela reparação e as ofensas contra seu Filho Jesus. Não é uma nova revelação, não é um dogma, mas sim um incentivo a uma vida coerente com o Evangelho revelado. É nesse sentido, é para alimentar a nossa fé, para dar certeza daquilo que Jesus pediu, nos ensinou e nos deixou. Maria, nas suas revelações, vem nos chamar a atenção e nos direcionar de novo para o caminho que é seu Filho Jesus. E como discernir as aparições marianas? E aí a gente recorre ao Catecismo da Igreja Católica, no seu número 67, que vai dizer aqui, nessa parte que está realçada em laranja: todavia não pertencem ao depósito da fé, o seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Ela não pertence às revelações ao depósito da fé, que é aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos e os apóstolos transmitiram depois ao longo da igreja. Nós estamos vivendo esse momento agora do tempo pascal, principalmente ali nos Atos dos Apóstolos, né? A igreja nascente, o magistério da igreja, a tradição sendo passada, né, e levada. Isso não vai mudar em função das revelações e também das aparições de Nossa Senhora. Pelo contrário, ela vem ajudar a aperfeiçoar e completar aquilo que foi revelado definitivamente em Jesus Cristo. Caminhando, nós vamos chegar nas aparições, reconhecidas pelo Vaticano, após investigação e aprovação pelos bispos locais. São aproximadamente 2.000 aparições, mas dessas 2.000 o Vaticano somente reconheceu 16, e 28 contam com a aprovação do bispo local, que é o que tem a primeira responsabilidade de acompanhar aquela aparição, aquela revelação que aconteceu no território da sua diocese, que está sob a sua responsabilidade. E ali, se for verídico, ele acompanhar, ele já pode aprovar pelo bispo e ser um local de visitação. Para ser reconhecido pelo Vaticano, é necessário que uma comissão do Vaticano também acompanhe e dê fé naquilo que tudo, né, os bispos acabaram levantando em relação às aparições num determinado local. São 28 que
estão sobre esta aprovação dos bispos locais, sendo que 16, que é a que nós vamos conhecer agora, que tem a aprovação do Vaticano. A primeira delas é a aparição de Maria em Zaragoza, na Espanha. É a primeira aparição que se tem notícia ainda na época dos apóstolos. Ela aparece para Santiago, na Espanha, em Zaragoza, e ali ela recebe o título de Nossa Senhora do Pilar, para confortá-la acerca da conversão dos espanhóis, que se mostrava muito difícil. É a mãe intercedendo junto ao apóstolo de Jesus, Tiago, diante da missão de levar aquele povo espanhol à conversão. E Maria, como a gente sabe, medianeira, intercessora de todas as horas, se manifesta diante deles para dizer que está com eles nessa missão. E nessa revelação primeira, existe um fato diferente das demais que nós vamos ver, das outras 16, que é justamente Maria aparece de forma carnal. Diferente de Fátima, de Lourdes, de Lisieux, né, que a sua imagem se transfigura para aqueles videntes, mas aqui ela é de forma carnal, ela se apresenta no meio dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. A primeira aparição reconhecida pelo Vaticano, que a gente vai ver que tem muitas delas, vocês já conhecem, que são as mais famosas, mais conhecidas, e a primeira dela é Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu ao índio Juan Diego no dia 9 de dezembro de 1531. A sua festa é no dia 12 de dezembro. Maria, ao aparecer ao índio, proclama-se a mãe do verdadeiro Deus que dá a vida, e deixou sua imagem permanentemente gravada na tilma, que é um manto de Juan Diego. A partir dessa manifestação houve uma conversão de todo o povo indígena. E aí a igreja viu ali um grande sinal da manifestação da Mãe de Deus para aquele povo em Guadalupe. A segunda é na Polônia, em Lesask, Nossa Senhora da Consolação de Lesask. Dia da festa, 8 de setembro. A primeira aparição dela foi em 1578, para o lenhador Tomás Michalek. Numa aparição recebeu da Mãe de Deus o pedido de que os habitantes da localidade construíssem ali uma igreja para a conversão dos pecadores. Essa é o motivo central e a mensagem central da aparição de Nossa Senhora nessa cidade da Polônia. E aqui a gente tem o ícone dela, a imagem, pedindo a conversão, uma igreja para a conversão dos pecadores daquela região. A outra imagem, na Lituânia, Siluva, Nossa Senhora de Siluva. O dia da festa dela é 8 de setembro. A primeira aparição foi em 1608. Algumas crianças que tendem seus carneiros em um campo, a imagem de Nossa Senhora aparece a elas e pedia ao povo que se convertesse, abandonasse o pecado e se reconciliasse com Deus. Nossa Senhora de Siluva, na Lituânia. Aquilo que nós vimos lá atrás, Maria nas suas aparições não vem mudar a revelação que é Jesus Cristo. Ela vem colocar esse povo que muitas vezes está longe de Deus no caminho certo. Conversão dos pecadores, abandono do pecado, pedindo a conversão, a reconciliação com Deus. Mais uma, Laos, na França. Nossa Senhora do Laos. Dia da festa, 27 de setembro. A primeira aparição de Nossa Senhora do Laos é as pastoras Benedicta Recurel. A mensagem que Nossa Senhora traz a ela é que durante as aparições solicitou a construção de uma igreja e uma casa para os sacerdotes, com a intenção de levar as pessoas a uma maior conversão, principalmente através do sacramento da penitência. Maria, Mãe da Misericórdia. Essas primeiras aparições, o quanto nós olhamos nos pedidos de Maria, conversão,
reconciliação. Aqui ela roga a esse povo de Laos para a construção de uma casa para os sacerdotes que tem o poder de perdoar os pecados através do sacramento da reconciliação. Maria que vem em socorro pela salvação das almas. Rue de Bac, Paris, na França, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Também é uma imagem bastante conhecida. Todos nós temos sequer uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. Dia da festa, 27 de novembro. Primeira aparição em 1830, a Catarina Labouré, Santa Catarina Labouré. Na Capela das Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, Maria se apresentou 3 vezes a novata Catarina Labouré. Ela disse que foi contratada pela Virgem para receber a medalha da Imaculada Conceição, a medalha milagrosa, a fim de espalhar a devoção a Nossa Senhora. Aí ela recorre a essa irmã, Catarina de Labouré, que é a portadora de levar esse sinal tão precioso, que é a medalha milagrosa, que hoje muitos são devotos de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E a próxima imagem é de Nossa Senhora de Sião, aparecida em Roma, na Itália. No dia da festa é 17 de novembro. A primeira aparição foi em 1842 a Afonso Ratisbonne. A mensagem Afonso, um judeu anticatólico, fez amizade com um barão em Roma e começou a usar uma medalha, a medalha milagrosa, da qual a gente falou agora anteriormente. Teve uma visão da bem-aventurada Virgem Maria e se converteu ao catolicismo. Ingressou no sacerdócio e iniciou o ministério para a conversão dos judeus. Afonso teve a experiência com Nossa Senhora através de um outro sinal, a medalha milagrosa. Vamos para a próxima. La Salette, França, também conhecida por nós, Nossa Senhora da Salette. Dia da festa, 19 de setembro. A primeira aparição em 1846, a 2 pastorinhos, Melânia e Maximino. Fisionomia muito triste e preocupada, passou a dirigir mensagens de alerta, recomendando ao povo uma submissão à vontade de Deus, respeito aos preceitos da sua lei, mais religiosidade, mais dedicação à oração e à espiritualidade pessoal. Esse é o centro da mensagem de Nossa Senhora da Salette para esse povo em La Salette, na França. Não é diferente, a gente olha, não é diferente dos dias de hoje, né? O quanto nós precisamos respeitar os mandamentos de Deus, precisamos de mais religiosidade, mais dedicação à oração, mais a espiritualidade pessoal. Quanto é atual a mensagem de Maria a nós. A próxima, Lourdes, na França, também bem conhecida por todos nós. Nossa Senhora de Lourdes, a festa no dia 11 de fevereiro. A aparição foi em 1858, a Santa Bernadette. A mensagem de Nossa Senhora de Lourdes consistia no chamado à conversão, oração do Santo Terço e principalmente a confirmação do dogma da Imaculada Conceição, que tinha acontecido e declarado pela Igreja anos antes, em 1854. A próxima, Philipsdorf, na República Tcheca. Maria, ajuda dos cristãos. Dia da festa, 13 de janeiro. A primeira aparição, 1858, a Madalena Cade. Madalena, acamada devido a muitas doenças, recebeu uma visão da bem-aventurada Virgem Maria, que a curou imediatamente. Foi construída então a Basílica Menor, que a consagrou oficialmente e dedicou a Maria, ajuda dos cristãos, pelo Papa Leão XIII.
Aqui nós temos no ícone a imagem da aparição. Aqui está Madalena no seu leito, enferma, e Nossa Senhora aparece no seu leito. E a ela hoje, junto com você, irmãos, eu peço a intercessão de Maria, a ajuda dos cristãos, para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, esse momento tão difícil que o mundo está passando. Que Nossa Senhora, Maria, a ajuda dos cristãos, possa interceder junto a Jesus por cada um de nós. A próxima, Pontimen, na França, Nossa Senhora da Esperança. A sua festa é no dia 17 de janeiro. Primeira aparição em 1871. Aos irmãos Eugênio e José Barbedetti. A mensagem é: a aparição durou 3 horas. E neste período as crianças citavam uma a uma as palavras que surgiam escritas na faixa branca estendida sob os pés de Nossa Senhora. No final da mensagem dizia: rezem, meus filhos, Deus logo escutará vossas orações. Meu filho se deixa comover. Jesus Cristo. Que linda mensagem de Nossa Senhora, muito atual a nós. Na Polônia, em Gieteswald, Nossa Senhora de Gieteswald. Dia da festa, 8 de setembro. A primeira aparição, 1877. A 2 meninas, Justina e Bárbara. Viu a Senhora brilhante sentada num trono, com Cristo menino entre os anjos sobre um plátano, em frente da igreja. E aí as crianças perguntam: quem é você? Ela responde: eu sou a Santíssima Virgem Maria da Imaculada Conceição. O que você precisa, Mãe de Deus? Perguntam as crianças. Resposta foi: desejo que vós recitai o terço todos os dias. E aqui a gente vê uma semelhança muito com Nossa Senhora de Fátima. E algo muito interessante, como ela aparecia às crianças, né? Nos relatos das aparições que a gente tem, pedindo que as crianças rezassem o terço. E a gente nos remetemos ao Evangelho de Jesus: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é os reinos dos céus. Felizes nós, se fizermos como crianças, que também herdaremos este mesmo reino. A próxima, Irlanda, em Knock. Nossa Senhora de Knock. Dia da festa, 21 de agosto. Primeira aparição, 1879. A mais de 15 pessoas. E aqui a gente pode achar era uma aparição pública? Não. Foi uma aparição privada, para um grupo de 15 pessoas. Durante uma chuva forte, as figuras de Maria, José, João Apóstolo e um cordeiro, em um altar simples, aparecem sobre o frontão da capela da vila. Envolto em uma luz forte, nenhum deles falou. Pelo menos 15 pessoas entre 5 anos e 75 anos assistiram à aparição. Foram mais de 300 curas milagrosas. E o fato interessante, amados, que nessa aparição Nossa Senhora não falou nada. Ela estava na companhia de José, São João Apóstolo e o Cordeiro, como mostra a imagem ali. E no silêncio Maria realiza 300 curas após a sua aparição. Nos relata esta aparição no texto. Foram mais de 300 curas logo depois da aparição de Nossa Senhora, naquela localidade de Knock, na Irlanda. E agora, Fátima, em Portugal, também conhecida por nós, por muitos. Nossa Senhora de Fátima, que celebramos no último dia 13 de maio. Sua primeira aparição foi em 1917 aos 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinto e Francisco. Enquanto cuidavam das ovelhas, Lúcia e seus 2 primos, Francisco e Jacinto, relataram 6 aparições de Maria, que se identificou como Nossa Senhora do Rosário. Maria pediu oração do Rosário, penitência pela conversão dos pecadores e consagração da Rússia ao seu imaculado coração. Mais uma vez, Maria nos pede a oração do Santo Terço.
Biauring, Bélgica. A Virgem do Coração com Coração de Ouro. A festa no dia 22 de agosto. Primeira aparição 1932 a 4 crianças. Maria apareceu no recreio de uma escola. Que lindo isso, né? No recreio de um colégio. Do convento para 5 crianças, identificando-se como a Virgem Imaculada e Mãe de Deus, Rainha do Céu, e ela pediu oração pela conversão dos pecadores. Mais uma vez o pedido de Maria, intercedendo e pedindo a conversão dos pecadores. O próximo, Baunox, na Bélgica, a Virgem dos Pobres. A festa 31 de maio, que vai acontecer próximo no final do mês agora. A primeira aparição 1933, a Mariette Beco. Sou a Virgem dos Pobres, diz Maria. Venho para adoçar o sofrimento de todos. Esta fonte eu reservo a todas as nações para o alívio dos males. Também pediu reze muito e manifestou o desejo de que se construísse uma pequena capela. Na última aparição ela confirmou sua identidade. Sou mãe do Salvador, a mãe de Deus. E aqui a gente pode olhar, né, agora no dia 31 de maio, que se aproxima, pedir a intercessão da Virgem dos Pobres para o alívio dos males, em especial os males que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia. E Nossa Senhora, a Virgem dos Pobres, rogue por nós. Kibeho, Ruanda. É a primeira aparição de Nossa Senhora no continente africano. E Nossa Senhora das Dores de Kibeho. A festa também agora, 31 de maio. A aparição foi em 1981, mais perto da gente, né, diante das outras aparições que aconteceram em outros séculos. Há 3 jovens, Afonsina, Natália e Maria Clara. Maria mostrou cenas impressionantes que enchiam de dor o seu imaculado coração. Era um verdadeiro mar de sangue, pessoas que se matavam entre si, cadáveres abandonados, sem sepultura. As imagens eram da guerra civil esfragada em Ruanda, em 94. Viveu o seu próprio genocídio. Maria relata uma guerra civil. Guerra essa que nós pudemos acompanhar na época pelos jornais, nas televisões. Quanto era triste ver aquele povo africano sofrendo essa guerra civil. Quantos morriam diante de tudo isso. E Maria, ao aparecer para as 3 jovens, relata que seu coração está cheio de dor e roga por elas e pelo povo africano, em especial de Ruanda, diante dessa situação que eles estavam vivendo. Essa é a última aparição reconhecida pela Igreja, pelo magistério da Igreja. E agora, eu só quero passar para vocês que diante de todas essas situações de aparições, a gente viu lá no começo mais de 2.000, sendo que o Vaticano reconheceu apenas 16, que nós acabamos de conhecer, o magistério resolveu colocar alguns requisitos básicos para o reto discernimento das aparições. E esses requisitos têm sobre a tutela o bispo local, a autoridade eclesiástica. E ela está dividida em 3 pontos. Primeiro, lugar, julgar sobre o fato segundo os critérios positivos e negativos da aparição. Chegando a uma conclusão favorável, permitir algumas manifestações públicas de culto ou de devoção, prosseguindo na vigilância sobre elas com grande prudência. De novo, a igreja com prudência. E aqui é a questão pastoral que a gente falava no início. Uma vez a igreja olhou os pontos negativos, chegando a uma conclusão que é favorável, ela começa a abrir para a comunidade visitar. Aí a questão pastoral de visita a esse lugar de peregrinação. Finalmente, à luz do tempo transcorrido e da experiência com especial relação à fecundidade dos frutos espirituais gerados, né, pela essa nova devoção, expressar o juízo de veracidade. E, fundamentalmente, que haja devido respeito a essas normas. E nós temos
uma aparição, uma manifestação de Nossa Senhora muito próxima de nós e que ainda continua, que é em Medjugorje. E durante a preparação desse material, desse momento de reflexão, em Medjugorje, o que nos parece? Já está oficial, não está oficial pela Igreja? E aí, no dia 14 de maio de 2019, pela fonte do Vaticano News, né, o noticiário do Vaticano, Papa Francisco, junto com o mariólogo Antônio Grasso, colocou uma nota em relação a Medjugorje. O Papa autorizou as peregrinações e o mariólogo coloca como importante para não perder abundante fruto de graças e conversão dos corações, que já aconteceram em Medjugorje. Quantas são as pessoas que já peregrinaram até lá, alcançaram graças, mas a igreja, na prudência, ainda está avaliando. Como ele diz aqui, não pode ser lida como uma provação das aparições, o fato de o Papa autorizar a peregrinação, mas as mariofanias, que são as manifestações de Nossa Senhora, ainda estão em andamento e estão sendo examinadas pela igreja. É o cuidado, o zelo que a igreja tem diante de um fato tão importante para a nossa fé. Por isso ela tem essa prudência. Aqui a minha gratidão, meu muito obrigado a cada um de vocês pela paciência, nós estarmos juntos nessa formação diante desse tema tão bonito, tão enriquecedor. Foi para mim durante a preparação, eu acredito que também deve ter sido para vocês. Eu agradeço muito mais uma vez a Dona Elvira pelo convite de estar com vocês da Pastoral Familiar da Paróquia Santa Teresinha. Minha gratidão e logo, logo, depois que tudo passar, com a graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria, nós estaremos juntos para nos conhecermos e conversarmos um pouco pessoalmente. Muito obrigado, fiquem na paz de Deus e receba a bênção dela, que hoje e essa semana está sendo o centro da pastoral familiar aí da paróquia Santa Teresinha, Nossa Senhora. Receba a bênção por intercessão dela, do seu Filho Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre vós, as vossas famílias, os vossos projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas. Fiquem em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Tchau.